Boa noite, pessoal, tudo bem? São 8h01. Oi, Verônica, Tiago, Alice. Tava com saudade de você, Alice. Não tenho te visto nas orações, pelo menos ao vivo também tá mais cedo, né? Júlio, Letícia, todo mundo que está entrando. Bom, pessoal, eu fiquei tão feliz. Você tá vendo essa luz aqui, gente? Dei um improviso aqui danado, né? Para ficar mais claro, mas agora que eu tô vendo que ela tá muito forte. Eu vou botar ela um pouquinho para lá, só um pouquinho. Eu acredito. Ah, melhorou muito. Eu tenho hipersensibilidade à luz, né? Muito. Eu tenho alta fotofobia. Então, para mim, ter uma luz aqui em cima, né? Ou qualquer coisa que esteja muito direcionada a mim, para mim é muito ruim. Eu fico logo com dor de cabeça. Então, me perdoe de não ter uma lâmpada em cima ou coisa parecida, mas tá essa porta aqui aberta com uma lâmpada extra, mas é a maneira que eu consegui de fazer o melhor possível para a gente estar junto aqui. E como eu estava dizendo, eu fiquei muito feliz, porque quando eu coloquei lá na escola, no grupo da escola evolutiva, também do Centeira da Sabedoria, que alguém me fornecesse, né, dados, ou seja, títulos que quisesse saber para a gente estar aqui conversando mais um pouco, aí vieram tantas coisas interessantes, sabe? Tipo, dependência emocional, depressão, relação à culpa. E eu vou ter um prazer enorme de poder compartilhar alguns conhecimentos e o meu próprio sentir com vocês, porque aí a gente aprende juntas, né? Todo mundo junto. Então, hoje eu vou falar assim rapidinho, esse é nosso encontro de hoje, é uma reflexão dentro do campo espiritual, para que a gente possa compreender um pouco mais as coisas com uma consciência mais expandida, né? Expandir um pouco a nossa consciência. E aí eu vou compartilhar com vocês um pensamento que eu tive, eu li vários livros de Chico, porque confesso para vocês que dentro do campo espiritual, Chico Xavier é o único que a minha espiritualidade autoriza a ler. Qualquer outro dentro do campo espiritual, no que diz respeito a um foco espiritual, exceto Chico Xavier, só me permitem ler Rubens Saraceni. E assim mesmo de uma maneira extremamente casual, quando é importante, quando é necessário. Rubens Saraceni é um grande mestre, já desencarnado também, que eu tive o grande prazer de conhecer, conviver com ele, estar junto dele, e é um ser especial demais, que trouxe uma excelente fundamentação para a religião da Umbanda, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E Chico Xavier, não preciso nem falar do currículo desse ser iluminado, né? Então, realmente a espiritualidade só me autoriza a estudar e ler e me aprofundar nesses dois autores. E na nossa conversa aqui hoje eu vou trazer Chico Xavier de volta, pela fala de Emmanuel e pela fala de André Luiz. E também vou trazer o Evangelho segundo Lucas. E vamos nós aqui caminhando dentro de tanta informação. Eu procurei reduzir o máximo que eu possa, mas eu vou ter um grande prazer de, ainda essa semana, se não conseguir, amanhã é impossível, né? Eu estou trabalhando muito, mas na sexta-feira talvez consiga, e se não no sábado, com certeza, entrar em um momento super aleatório, eu vou avisar para vocês, para que eu possa estar dando continuidade aos temas que me pediram, tá bom? Combinado assim? Então, hoje vamos falar sobre uma visão do que é a dependência emocional dentro do campo espiritual. Será que tem alguma interferência? Será que a gente que é dependente emocional abre espaço para que a gente possa estar unidos a um campo espiritual onde existam pessoas ali desencarnadas, obviamente, que também produzem essa mesma energia de dependência emocional, seja isso dentro da nossa própria família, dessa família agora ou de outras? Então vamos trazer aqui a primeira coisa no livro do Chico Xavier, Vozes do Grande Além. Quem quiser, né, pode procurar aí pela internet ou mesmo em livros. Ele diz assim: é bom que entenda o seguinte: a palavra dependência, seja emocional ou com qualquer outro vício, álcool, drogas, lícitas ou ilícitas,
É a mesma coisa, estamos falando de vícios que se opõem à virtude, porque vícios é oposto à virtude, tá? Então me acompanhe agora na fala de Chico, tá bom? Ele diz assim: os vícios, os abusos e as más ações vão dando ao corpo espiritual uma forma grosseira e opaca, acorrentando a primeira esfera espiritual, entre parênteses, o umbral, por sua própria materialidade, condensando o espírito a ficar encerrado nas baixas regiões do nosso próprio planeta. Então, atenção. Se a gente considera a palavra dependência sinônimo de vício, porque vício é uma dependência a alguma coisa, então, quando falamos de dependência emocional, estamos dizendo que nós temos o vício emocional por algo, por alguém de alguma maneira. Então, qual será a relação, gente, dos vícios ou da dependência, seja de droga, seja de álcool, seja de uma pessoa, porque aí gera dependência emocional, dentro do campo espiritual? Vou repetir aqui para a gente começar a pensar juntos e a refletir. E quem quiser colocar alguma coisa, coloca uma mão. Verônica, você colocou uma mão. Só espera só eu terminar de falar, que você está com a mãozinha assim para o alto, que eu já deixo você falar, ok? E se por acaso você colocou sem querer falar, então tira a mão, porque senão eu vou ficar acreditando que você quer falar alguma coisa. Vamos lá. Vozes do Grande Além, escrito por Chico Xavier. Os vícios, os abusos e as más ações, vamos pensar agora. Será que dependência emocional é algo que eu alimento? Será que é uma boa ação que eu estou alimentando para mim mesmo ou é uma dessas más ações falada aqui para o Chico? Ele diz o seguinte: vão dando ao corpo espiritual, ou seja, ao nosso corpo metafísico, uma forma grosseira, uma forma opaca. O que seria isso, gente? Eu vou ficando muito mais crítico, eu vou ficando muito mais áspero, eu vou ficando muito mais julgador. Isso significa forma grosseira. E vou ficando opaco. O que é uma coisa opaca? Sem luz. Uma coisa opaca é algo que não irradia, está opaco, está obscuro, precisa ser limpo. Nossa, esse vidro está opaco, preciso limpar. E aí ele continua dizendo: além de o corpo espiritual ficar grosseiro e opaco, ou seja, rígido, endurecido e opaco, também fica acorrentado. A primeira esfera espiritual que chamamos de umbral. Olha que coisa mais maluca. Então significa que a gente aqui, estamos vivos aqui, ninguém está morto, não tem desencarnado aqui. Mas quando a gente atua sobre a força dos vícios, permitimos que os abusos por nós cometido aconteça com severidade, que estamos falando aí de vícios e de dependência, ou as nossas más escolhas ou más ações, como queira, nós estamos nos colocando, mesmo vivos, atenção, na frequência daqueles que estão no umbral, nas esferas espirituais mais baixas. Por quê? E diz Chico, pela própria materialidade. O que é isso? Pela própria fundamentação do que escolhemos fazer. Isso é pela própria materialidade. Se eu escolho estar viciado com algo, eu estou escolhendo essa materialidade para viver. Então, através dessa minha escolha, eu me linko às baixas esferas espirituais. E eu me condeno, eu condeno o meu corpo espiritual, ou meu perispírito, ou meu corpo metafísico, como você queira falar, a ficar encerrado, ou seja, encarcerado a baixas regiões do nosso planeta. Será que é por isso que a gente vai sentindo a profundidade, aquela coisa do vazio da alma, que muitos chamam, por exemplo, também de depressão? E aí eu vou tocar no assunto que a Kitty trouxe. Então, gente, presta atenção. O que é depressão? Eu estou unindo, tá vendo? Para a gente poder ir analisando. O significado da palavra depressão, dentro do latim, significa abatido, aterrado. Ó, preste atenção. Significa também achatado, se sentindo achatado, que é o oposto de elevação. Será que a gente pode fazer uma comparação com estar se colocando em um campo grosseiro da vida, se transformando em alguém opaco?
Também significa a palavra depressão como se você estivesse dentro de uma cova, de uma cavidade, de pequena profundidade. Será que uma pessoa que se coloca na forma grosseira e opaca, ela não está no raso, ao invés de estar no profundo? A falta de vitalidade, e dentre outras coisas, são os efeitos da depressão. Será que uma dependência emocional, ou seja, eu vivo dependendo do outro emocionalmente, não me traz também essa baixa vitalidade? Porque se o outro não me fornece a vitalidade, eu não tenho. Então, será que tem alguma relação entre dependência emocional, vícios lícitos e não lícitos, e depressão, por exemplo? O que vocês acham disso? O que vocês sentem sobre isso? E aí vou continuar. Tem um filósofo francês chamado Léon Denis, que ele diz assim: ele afirma que cada pensamento ruim, cada hábito pernicioso provocam uma contração no ser psíquico, condenando o corpo espiritual. Agora, olha que interessante. E carregando fluidos grosseiros. Olha, um filósofo francês usando os mesmos termos do que Chico Xavier. No livro Sexo e Destino, também de Chico, ele traz o seguinte: uma história. Dois desencarnados moravam numa casa e acompanhavam um proprietário chamado Cláudio. Conduziam esse Cláudio a uma dependência ao álcool, visto que eles desencarnaram também no vício ao álcool. Atenção agora, que vamos estar trazendo agora uma visão espiritual. Eu vou substituir agora, com permissão do Chico, para dentro da dependência emocional. Vamos lá? Vamos lá. Dois desencarnados vivem em uma casa e acompanham João. Conduzem João a acreditar que precisam dessa outra pessoa para viver, porque na verdade os fluidos da dependência emocional levaram a esses dois companheiros desencarnados ao real motivo do desencarne. Por esse motivo, o acompanham, conduzindo a fazer mais escolhas pela pressa da dependência emocional. Pensa aí, gente. Rê, eu não vi o que você perguntou, não, mas eu já vou ler aí. Eu estou trazendo só informações para a gente poder ir conjecturando possibilidades, entendendo como é sério nos colocarmos na dependência, seja de dependência de qualquer coisa. Tem outro livro que é Cheiros da Vida Eterna, também do Chico, mas quem trouxe foi André Luiz, que ele diz assim: ele relata o sofrimento de um espírito que, por ter cometido muitos abusos contra ele mesmo, e pensa, será que uma dependência emocional que a gente alimenta não é um abuso que a gente provoca contra a gente mesmo? Porque a gente perde o direito de escolher. A gente perde o direito que o Pai nos deu, o livre-arbítrio nos deu de graça, a gente não tem mais. A gente vive dependendo emocionalmente daquilo que o outro nos dá e sofremos com aquilo que a gente queria receber e não recebe. Então ele diz assim, ele relata o sofrimento de um espírito que, por ter cometido abuso, sofreu no perispírito, ou seja, na consciência, depois de desencarnar, uma derrota. Ele diz assim, o espírito: dedicava-me à consolação das pessoas. Eu fazia o bem para as pessoas, mas eu fugia da minha própria responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu, atenção agora, relaxamento espiritual. E aí esse mesmo ser desencarnado fala: socorra-me, por Jesus me ajude. É um pedacinho do livro que eu acabei de falar para vocês. Então, olha só, gente. Será que essa dependência emocional que a gente alimenta, que pode nos levar aos abusos permitidos por nós que façam conosco, não seria um relaxamento espiritual? Será que a gente não tem que ter um pouco mais de atenção nisso? Deixarmos de ser tão crianças, tão relaxados com o nosso quarto, como o adolescente é, considerando que o nosso quarto seja o nosso corpo espiritual? Então, o quanto de relaxado a gente tem sido através de uma dependência emocional com o nosso corpo espiritual? Pensa aí.
De que adianta a gente se arrumar com uma roupa linda? De que adianta ter um cabelo muito bem cuidado, uma pele muito bem cuidada, comer alimentação sempre orgânica e tudo perfeito? Se a gente se coloca na escravidão por escolha, na dependência emocional, colocando o nosso corpo espiritual, o nosso campo espiritual em relaxamento, ou seja, somos desleixados com ele. Será que a gente vai precisar desencarnar para do lado de lá falar: socorre-me alguém aqui, ó Jesus? Porque eu não vi o quanto eu estava jogando no lixo o meu corpo espiritual, abrindo através dos vícios a dependência emocional que me leva à depressão, onde eu deprecio a vida que ganho de graça do grande Deus. E aí, gente? Respira aí, porque quando eu fui recebendo todas essas informações e codificando tudo isso, eu também respirei fundo algumas vezes. Não foram poucas vezes, não. Socorra-me, por Jesus. Foi assim que Chico escreveu nesse livro, ditado pelo espírito de André Luiz. Então, o álcool, preste atenção agora, gente. Quem é viciado ao álcool, já reparou que tem aquela frase que diz que o vício ao álcool pode ser genético? Seu pai bebia? Sua mãe bebia? Nossa, isso é genético. O vício às drogas, lícitas ou ilícitas, pouco importa, tem uma característica diferente, como entorpecentes, né? Fica conservado no seu perispírito. Então, quando você encarna de novo, você está ali com aquela conservação do vício. Por isso, você não imagina. Por que tem pessoas que fumam ou usam cocaína ou usam drogas e se viciam imediatamente, não conseguem largar, e tem outras que até usaram e conseguiram largar? Porque não está no registro do perispírito aquele uso abusivo daquele vício em outras e outras e outras tantas vidas. Então, é quase que uma roleta russa. Se as pessoas soubessem disso, né? Teriam mais cuidado ao começar ou a experimentar uma droga. Porque como é que você sabe se não tem um registro lá? Se tiver, você está condenado a ter uma dificuldade enorme para se livrar daquilo ali, porque vem todos os acompanhantes juntos participar daquele do seu fazer de novo a mesma coisa na mesma encarnação. Vamos continuar agora. Allan Kardec disse uma coisa que eu trouxe para vocês também, de uma das revistas de 1856, se eu não estou equivocado. Ele diz assim, eu anotei aqui, por isso que eu estou procurando para ler aqui. Um cão morre, mas a raiva que o matou o cão, essa não morre. Da mesma forma, podemos dizer que a morte do corpo não cura a vontade, não cessa as tendências viciosas do espírito. Então, que registro vocês estão colocando lá no seu corpo espiritual? Vai levar a mesma coisa quando você não tiver corpo, vai ficar lá registrado. Então, na dependência emocional não é diferente. Fica lá o registro da dependência. Ao retornar, essa dependência retorna junto. Na primeira oportunidade que você relaxou no seu campo espiritual, ela te toma de jeito e te leva. Aí vem uma palavra muito bonita que eu recebi enquanto estava aqui, diz assim, ó, prevaleça a educar suas vontades. Prevaleça. O esforço da educação da sua vontade, da nossa vontade, precisa ser constante, porque através de educar a nossa vontade, nos livramos da dependência, seja ela qual for. Qual for. Eu vim para que tenha vidas e a tenha em abundância, disse o Mestre Jesus. E aí, eu vou trazer, eu tenho tempo? Tenho. Eu vou trazer um pedacinho para vocês. Eu estava numa viagem, e nada é por acaso, tudo é sempre para o melhor. Isso que eu vou trazer agora tem muita ressonância com o que estamos falando aqui. Eu estava viajando, né, fui tirar uns dias de descanso pós o carnaval. Descanso esse que não aconteceu, porque quando a gente está a trabalho a serviço de Deus, a gente não descansa, né? Sempre tem alguém que se chega, ou alguém, aspas, para o plural, que se chega a perguntar. Então, eu estava na missa, lá nesse lugar que eu estava, porque eu queria muito conhecer o padre.
que as pessoas da cidade diziam ser incrível, revolucionário, que estava mudando tudo ali, a forma dele falar, e descobri que ele, além de ser padre, também é filósofo, e também fez várias pós-graduações na área do comportamento humano, que traz a ele uma fala muito didática na expressão. E ele trouxe, eu trouxe para casa, isso aqui, quem vai à igreja sabe, e toda a missa tem isso aqui, né? Que é aquilo que o padre segue na missa. E, curiosamente, enquanto hoje eu estava separando, né, dentro dos temas que nos trouxeram para falar, que é dependência emocional, caminhando e tocando um pouco sobre depressão, que é a consequência de muitos dos nossos vícios. Aí eu estava arrumando aqui, pegando meus livros que estão aqui do lado para trazer esse papelzinho, não sei o que ele estava fazendo aqui na minha mesa, que na verdade era para estar na minha mala. Ele saltou. E ao saltar, eu recebi a seguinte mensagem: traga o Evangelho 4.1.13 a ser abordado nesse assunto. Por quê? Prevalecer a educar nossas vontades, o esforço, ter esforço na educação da nossa vontade, aprender a dizer sim para a gente, é colocar no trilho a nossa vida saudável. É um caminho onde a gente dilata a consciência acerca das consequências dos hábitos negativos para o corpo material, o perispírito e o espírito, desde agora na matéria. E aí, sabe o que significa? Vou ler para vocês aqui. Todos conhecem, acredito eu, o caminho de Jesus durante 40 dias no deserto. Não conhece essa história? Jesus diz assim, eu vou ler rapidamente, tá? Porque a gente tem tempo. Lucas 4, 1/13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus assim respondeu: assim está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vou parar aqui um pouquinho e vou trazer para o que Chico falou. Diante dos maus hábitos e dos vícios, prevaleça a educar as suas vontades, aprenda a dizer não para as suas milindres, para os seus preciosismos, por favor. E Chico continua dizendo: o esforço da educação da vontade é a garantia de se libertar de qualquer dependência. Se Jesus aqui, tentado pelo diabo, como diz a lenda, não importa que a gente possa mudar isso, né? Não tivesse se esforçado em se autoeducar à medida da vontade de Deus, talvez, assim como Judas, ele tivesse caído. E aí continua, Lucas 4:1, diz assim: Jesus então respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou Jesus para o alto de uma montanha, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse: eu te darei tudo, todo esse poder e toda essa glória, porque tudo isso me foi entregue, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim e me considerar em adoração, tudo isso será seu. Foi assim que Jesus respondeu. Está escrito, meu querido. Quando ele diz está escrito, não é nenhum livro, não, tá? Está escrito no universo. Está escrito na grande virtude do grande Deus. Não é no livro, não, por favor. E aí diz assim: adorais o Senhor teu Deus, e só ao grande Criador prestará serviço. Depois, o mesmo diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui da baixo. É claro que os anjos vão te salvar se você for filho de Deus, porque eles não te guardam e não te livram do mal. Jesus disse então: também está escrito, meu querido, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar nada
Deus é Deus, eu não preciso prová-lo, eu não preciso mostrar nada. Termina toda a tentação, o diabo de saco cheio, porque não conseguiu. Por que não conseguiu? Por que ele consegue muitas vezes nas nossas vidas, através, por exemplo, da fragilidade nossa emocional, criar, fazer com que a gente crie dependências? Ou você acredita realmente que Deus nos quer dependentes? Pensa aí, gente. Claro que não, né? Senão não diria Jesus, eu vim para que tenha vida em abundância. Abundância é o oposto de dependência. Dependência é escassez. E aí, no finalzinho, já de saco cheio, porque não conseguiu vencer ao grande Jesus, ao grande Mestre, que nos ensina em cada palavra como nós devemos educar a nossa vontade, aí está o segredo, gente. Ele diz assim: o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Quando é que essa, aspas, tentação retornou? No tempo oportuno, ele conseguiu entrar dentro do coração de Judas e convencê-lo que 30 patacas de ouro era mais importante do que a vida de Jesus. E ali, através de um beijo, diz a lenda, ele o condenou. Por quê? Motivo principal, qual era o vício ali que estava, obviamente, sendo aplicado, para que a gente pudesse perceber que o vício a qualquer coisa nos escraviza a não ter o direito de fazer boas escolhas. Pensa aí, gente, comigo. Dependência emocional faz com que você faça boas escolhas? Será? Com quem você se relaciona, por exemplo? O que você pode considerar como sendo justo ou não considerar? O que você deve ou não se submeter? Vício é vício, independente do nome. Dependência e vício são sinônimos, absolutamente sinônimos. Vamos pensar agora, segundo Chico, ele diz: por favor, prevaleçam a educar suas vontades e no esforço dessa educação da vontade, vão conseguir colocar no trilho saudável um caminho para dilatar a consciência acerca das consequências dos hábitos negativos, não só para o corpo material, como para o perispírito e o espírito. Façam isso desde agora, enquanto estão na matéria. E aí, gente? Alguém fez algum comentário? Eu não tenho como ver, não sei se o Tiago está por aí, está em algum estudo, mas enfim. Esse montão de troços que eu trouxe para vocês, elencando depressão, que eu vou me ater mais na depressão, provavelmente vai ser no sábado, e tem um outro tema que é chamado Como nos livramos da culpa. Mas repara que está tudo assim, gente. Tudo interligado. Tudo absolutamente, sistemicamente ligado. Gente, não preocupa, tá aqui. Tudo isso aqui está gravado. O Thiago vai botar direitinho lá no YouTube para quem quiser assistir, tá? Fiquem tranquilos sobre isso. E assim. Tá, obrigada. Nada, meu amor. Para concluir, preste atenção. Tem um livro que também é de Chico Xavier, como eu disse para vocês. A espiritualidade que me orienta só me permite ler literatura de Chico. Ah, mas por quê? Não faço a mínima ideia porque eu não pergunto por quê. Eu só obedeço. Então, ele está escrito no livro de Encontro Marcado, a psicografia de Chico Xavier, diz assim: não seja impaciente. Para muitos, atenção agora, para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Vou repetir, tá? No livro Encontro Marcado, Chico, ditado por Emmanuel, ele tem um pedacinho que diz assim: é no capítulo Não te impacientes, tá? É um capítulo que tem esse título. Diz assim: para muitos, a serenidade, sabe aquela pessoa que mostra que está tudo tranquilo? Aquela serenidade, na verdade, não é não, é a preguiça vestida de belas palavras. E por que eu estou trazendo isso para a gente fechar o nosso assunto? Será que essa nossa procrastinação em cortar com a dependência que nos leva à depressão, em cortar com os vícios que nos leva a abusos com a gente mesmo, não está revestida de uma falsa serenidade, mas na verdade é a preguiça vestida de belas palavras que nos convencem disso? Quanto tempo mais, gente,
a gente vai passar levando a vida, empurrando a vida, como diria minha avó, com a barriga? Quanto tempo mais? É a pergunta. E aí eu volto, né? Prevalecer a educar as nossas vontades, ter esse esforço de educar a nossa vontade, é realmente a garantia, como diz Chico, de construirmos um trilho saudável, um caminho, atenção agora, para dilatar a consciência, ou seja, temos que ter consciência, assumir a responsabilidade de quê? Acerca das consequências dos nossos hábitos negativos. Gente, pode ter certeza de uma coisa: os nossos hábitos negativos, que é sinônimo de vícios e que é sinônimo de dependência, inevitavelmente atingem o nosso corpo material, nosso campo psíquico, o perispírito e o espírito. Então está na hora de, desde agora, enquanto ainda temos matéria, tomar uma atitude para que isso não aconteça mais. Chega de dependência. Vamos buscar a abundância. A depressão, sim, ela é um fator real diagnosticada como patológico, mas muitos desse estado de depressão vem de uma intoxicação no nosso corpo espiritual, que nos tira o ânimo da vida, que nos tira a vitalidade, a vontade de viver. Atenção, se você está vivo ainda, prevaleça no estado de graça que você consegue romper a depressão. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas depende, como disse Chico, do esforço na educação da sua própria vontade. Gente, são 8h32 e eu gostaria de saber se tem alguma coisa falada no chat, se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer colocar alguma coisa, levantar a mão, porque a gente, nesse nosso encontro rapidinho, da Centelha da Sabedoria, já estamos terminando. Fala aí, Rê, não estou te vendo não, mas eu vi tua mão. Nossa, eu estava sentindo falta de você, sabia? Verdade, não te vi há um tempão. Boa noite aí. Fala, Boa meu amigo. noite. Boa noite. Também estou com saudade. Tá me ouvindo bem? Eu estou de fone. Super bem, super bem. Tá. Eu cheguei do trabalho e tirei só o sapato para chegar a tempo. Não, o comentário que eu fiz no chat foi que eu acho que a dependência emocional, para mim, é a pior de todas. Por quê? Ela desencadeia as outras. É porque a dependência emocional é uma carência, é falta, é escassez. Então, eu entendo que muitos, né, que tem essa dependência, também tem essa questão genética, né, que você falou, que sim, é verdade, mas também tem a questão da busca incessante, né, para cobrir esse buraco e que vão buscar nos prazeres, né, vão buscar, enfim, em outras fontes que não é, né, de Deus, que não é da luz, não é do caminho, né, certo, né, do meio, né, que a gente está aqui para aprender. Foi esse comentário que eu fiz. Aí eu só queria verbalizar. Obrigado, Renata. Inclusive, eu vou dar uma sugestão, que enquanto ela falava, eu ouvi aqui no meu pé do ouvido essa sugestão que eu vou sugerir a quem diz ter dependência emocional. Substitua a palavra dependência por vício emocional. Fica tão feio falar que é algo que a gente que traz a realidade, enquanto dependência é uma coisa mais, eu tenho dependência emocional. É triste, mas é menos forte. Agora, você confessar para você mesmo que você tem um vício emocional e que você precisa vencer esse vício, te dá um impacto maior a palavra vício do que a palavra dependência. Fica a sugestão para quem, por acaso, que está aqui e depois vai assistir em algum momento lá no canal do YouTube, substitua a palavra dependência, onde faz com que você quase seja uma vítima. Já reparou? Escuta aí, eu vou falar para vocês. Eu tenho uma dependência emocional. Parece que a gente é vítima. Não, nós somos os autores dessa dependência. Não é o outro, não. Nós é que damos autoridade, por isso somos autores, ao outro dessa dependência que nós escolhemos nos manter. E essa dependência emocional, ela vem desde relacionamentos afetivos, como relacionamentos em todas as áreas, como saudade, como ausência de alguém, não importa se essa ausência é porque alguém está vivo ainda, mas não está conosco, ou de alguém que está desencarnado.
A dependência emocional, ela abrange isso tudo. E eu volto a repetir, dependência é sinônimo de vício. Ah, mas eu tenho uma dependência de um ente querido que desencarnou, isso não pode ser vício. Se é negativo para você, é vício. Se te traz toxicidade, é vício. Se te tira a vitalidade da vida, é vício. E eu tenho certeza absoluta, e agora eu vou fazer para um parêntese aqui. Tá. Eu vou fazer um parêntese aqui para contar uma história. A história é a seguinte. Certa vez, uma pessoa chegou e falou assim: Nossa, você pode orar por mim? Porque eu estou com muita kit, inclusive, parece até por conta do desencarne da tua filha. Preste atenção nisso, porque é um fato real, tá? Bem real. Então, uma mãe não inconformada porque havia perdido duas filhas, não foi uma, as duas filhas do acidente de carro. Pediu uma oração, foi muito desesperada a um centro kardecista e pediu uma oração. E naquele momento, onde a médium estava orando pela aquela mãe, o espírito desencarnado das meninas chegaram perto dela e disse assim: Pelo amor de Deus, pede para minha mãe me deixar em paz. Eu quero seguir o meu caminho. Pede para ela me deixar em paz. E naquele momento veio aquele pensamento: Meu Deus, como é que eu vou falar isso para essa mãe, gente? Como é que eu falo isso? Que coisa difícil, como é difícil, né? Como é que eu vou falar isso? Olha, deixa suas filhas em paz, porque elas precisam seguir o caminho. Enquanto você sofre aqui, elas não conseguem seguir o caminho. Eis que a espiritualidade informou o seguinte: não precisa dizer nada. Vamos providenciar um problema para que ela se preocupe com algo e possa deixar a continuação da vida após o desencarne acontecer. Então, vamos prestar atenção do quanto a gente não está conseguindo. A dependência emocional que eu estou dizendo aqui é uma dependência emocional com algo que não mais vive, mas também é uma dependência emocional. Precisamos entender que a morte não existe. A continuação da morte é quando o corpo não é mais útil. Então ele é eliminado, ele está atrapalhando, ele está literalmente atrapalhando o trabalho. E assim a gente permite que as coisas continuem em abundância acontecendo, mesmo que a gente não esteja vendo. Então precisamos, sabe, trazer uma reflexão do tanto que esse campo, um pouco até egoísta nosso, nos aprisiona muitas das vezes a essa dependência emocional. E aonde essa dependência emocional te leva? Pensa aí. Te leva para a luz? Ou te leva para um estado, como disse Chico, né, que eu estava falando para vocês? No corpo, num estado onde nos transformamos em frios, rude, críticos e opacos, como disse Chico Xavier. Fica fácil aí, gente, penso eu, da gente ponderar o que a gente está recebendo, fruto de uma dependência emocional, fruto de um vício, seja ele qualquer. O vício de reclamar, por exemplo, gente. Tem gente que tem vício de reclamar. Tem pessoas que têm o vício de julgar o outro, não assumir nunca a responsabilidade. Tudo isso é vício. Ah, isso é um padrão mental que eu tenho que quebrar. Isso é um vício que você precisa, primeiro de tudo, reconhecer que tem. Para depois conseguir, aí sim, com muita humildade, fazer o que aquele espírito desencarnado fez, né? Socorre-me, por Jesus me ajuda. Me ajuda a sair daqui. Me ajuda a mudar esse meu comportamento. Me ajuda a alavancar a minha vida. É por isso que a gente se une aqui, gente. Um se compromete em, de alguma maneira, ajudar o outro. Porque estamos todos no mesmo barco. Esse barco é a Terra e dentro da Terra o outro barco que é a vida. Estamos todos juntos. Vamos acreditar. Vamos acreditar de verdade que tudo passa. Tem uma música que eu amo, que é assim, ó. Não temas. Quem cuida de você não dorme. Tá chorando por quê? Essa música, ela é simplesmente maravilhosa. Eu só não vou colocar ela para tocar aqui, que tem umas palhaçadas de, sei que lá, autoral, aí depois a gente não consegue subir. Mas procura aí, você vai encontrar do Padre Zezinho, ele já está desencarnado. É linda demais.
Tá chorando por quê? Olha por tanto que você já passou na vida e por quanto que você já superou e aonde você está. Confia. Quem cuida de você não dorme. E aí, as dependências não vão mais precisar existir. Nenhum vício vai mais precisar existir. A dependência a medicamentos que são lícitos também não vai mais precisar existir. Porque quem cuida da gente não dorme. Gente, me prolonguei um pouco mais. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã às 5h20 da manhã estamos juntos. E segundo o nosso calendário, tem que olhar ali quando é que será a nossa aula, aí sim, da escola evolutiva, mas eu sábado, provavelmente eu vou estar na Gaia e eu vou estar trazendo especificamente sobre depressão. Abrimos com dependência emocional, falamos de depressão, mas eu quero me aprofundar um pouco mais de depressão, porque eu tenho uma palestra enorme, né, uma conferência enorme já feita por mim sobre depressão, trazendo pontos científicos, inclusive, que está aqui. Estou até pensando se eu coloco isso para vocês lerem, se vocês vão ter paciência de ler 9 páginas de uma conferência, ou se vocês preferem que eu esteja partilhando e conversando para vocês, tá bom, gente? Bom, Mimi, tô vendo a Kitty ali com a carinha de sono, de cansada. Tá cansada, eu tô vendo, né? E a Deise está até parecendo já está na cama, pronta para dormir, só me esperando terminar de falar. Né? A Renata também está ali, só tirou os sapatos que chegou do trabalho para não perder. Giovanni está ali, sei lá, fazendo o quê? Está na academia ou está andando e escutando. Saudade de você, meu amigo. Seu Antônio também está ali com cara de exausto. Leila também já está todo mundo se arrumando para dormir, né? Gente, durmam com Deus. Que o Mestre Jesus acompanhe cada sonho de vocês. Que o anjo guardião de vocês não permita que nada entre para perturbar o descanso merecido que a gente tem. E até amanhã de manhã, tá bom, pessoal? Gratidão, viu? Um beijo para vocês. Ficam com Deus. Tchau.